foi criada em julho de 2021 a Força-Tarefa Degase, do MP, que terminou, salvo engano, em julho de 2022, dia 31 de julho de 2022. Em linhas gerais, em que consistiu essa força-tarefa? Por que ela precisou ser constituída e quais foram os resultados práticos dela? Não quero natureza jurídica, por favor. Então, quando eu entrei no Centro de Apoio, né, como eu falei, em janeiro de 2021, essa temática da violência institucional já foi trazida para mim pela a antiga coordenadora, uma grande amiga também, a Luciana Beniche. Ela já trouxe essa preocupação muito grande, que a gente vinha numa crescente de notícias de violência dentro das unidades do Degase. Também foi me trazida essa preocupação pela doutora Eliane Pereira, a nossa atual coordenadora de Direitos Humanos, que também veio numa conversa, acho que nas minhas primeiras semanas que eu estava na coordenação, Fernanda, a gente precisa pensar nisso com um pouco mais de atenção. E aí, então, isso ficou muito na minha cabeça. A gente marcou logo uma reunião, porque a gente precisa pensar a violência institucional como ela não é uma responsabilidade, o combate à violência institucional não é uma responsabilidade da infância só, né? A infância sozinha não consegue trabalhar esse tema. Então, a gente precisava trabalhar isso junto com os colegas da investigação penal, junto com os colegas das promotorias criminais, junto com todas as coordenações, né? Todas essas coordenações tão importantes que a gente tem no MP, coordenação de direitos humanos, promoção de direitos das vítimas, semear. Mas o que consistiu? Então, aí a gente fez uma reunião, pensou a força-tarefa e a gente queria trabalhar de forma articulada, infância, investigação penal, cidadania, o tema da violência, e queria criar a força-tarefa. Isso estava lá sob a análise do Procurador-Geral, quando de repente a gente noticiado um fato gravíssimo dentro do Degase, notícias de abusos sexuais ocorridas dentro da unidade feminina do Degase, a unidade de professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a gente chama de PAC-GC, e aí a força-tarefa foi imediatamente criada, né, por resolução do Procurador-Geral. E quando a gente cria uma força-tarefa, eu acho que a instituição está dando um recado de que ela elegeu esse tema como um tema prioritário para o acompanhamento do Ministério Público. E era esse o foco, trabalhar as notícias de violência institucional, em especial nas unidades de internação, as unidades de privação de liberdade na capital. E como é que a coisa evoluiu? Então, a gente formou um grupo, e aí eu preciso honrar minhas colegas que estão aqui presentes. A gente formou um grupo muito coeso de 5 mulheres. Assumi a coordenação, né, por solicitação do Procurador-Geral, assumi a coordenação da Força-Tarefa e acho que fui beneficiada com escolhas de colegas maravilhosas para compor esse grupo. 2 colegas com especialização em infância, 2 colegas da área criminal, da área de investigação. E a gente conseguiu, a gente sempre teve um olhar que a gente não queria que a Força-Tarefa ela tivesse um trabalho só repressivo, a gente não queria só ajuizar as demandas que precisariam ser ajuizadas, mas a gente precisava pensar também num viés preventivo, em criar fluxos de articulação entre essas promotorias tão importantes que atuam. Que botões que vocês tinham que apertar, não é Então, isso? a gente precisava conhecer. E para que a gente conhecesse, a gente foi em campo, a gente fez inúmeras fiscalizações nas unidades. A gente elegeu 2 unidades para trabalhar, porque se a gente fosse abarcar todas ia ser muito difícil. A unidade feminina, por conta desses casos de abuso. E uma das unidades masculinas, que é a Escola João Luiz Alves, que nesse ano de 2021 era a recordista em notícias de violência. Então, a gente entrou nas 2 unidades, fazendo muitas fiscalizações, sempre muito presente, ouvindo esses adolescentes. A Força-Tarefa ouviu 72 adolescentes. Em escuta qualificada, dentro de um ambiente humanizado, sem presença de agentes socioeducativos, para que eles pudessem livremente se expressar. Mas a gente precisava olhar o sistema como um todo. Então, não é só ouvir o adolescente, é pensar no agente, naquela posição ali do agente, a necessidade de capacitação. Então, tudo isso foi feito pela Força-Tarefa. Nós ajuizamos algumas demandas, né, foram 3 denúncias, um aditamento de denúncia, tivemos 3 representações administrativas ajuizadas pela Força-Tarefa. Em virtude disso, 23 agentes socioeducativos foram afastados por decisão da Vara de Execução de Medidas. Outros 30 tiveram a função suspensa, agora cautelarmente, em virtude de decisões nas nossas denúncias criminais. Esse afastamento, me corrija se eu estiver errado, não foi só
daquele instituto, mas de todo o sistema. Então, porque senão ele saía dali e ia fazer a mesma coisa no outro. Sim, isso é um problema que a gente tem, a gente agravou de algumas decisões. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Na representação administrativa, na infância, a gente primeiro obteve o afastamento total desses agentes de contato com qualquer adolescente, eles não poderiam trabalhar em nenhuma unidade, não teriam contato com adolescente, mas depois a gente teve uma mudança na decisão da então magistrada, e a gente teve que recorrer, e a Força Tarefa recorreu e obteve êxito também, né, porque a gente foi, como o senhor falou, a gente entende que não faz sentido a você afastar um agente porque ele cometeu violência dentro da uma unidade e permitir que ele cometa violência na unidade ao lado, né, porque são unidades literalmente ao lado, né, então assim, não fazia menor sentido. Mas por isso o poder também, a importância da investigação, a importância do crime, né? Porque no crime a gente pode pleitear a perda do cargo em casos mais graves, e nas denúncias a gente pediu o afastamento cautelar deles de todas as funções do serviço público, e isso foi concedido. O juiz deferiu. Foi deferido e os processos estão em andamento.